Obrigado, Luli, pela participação. Meu nome é Walter Hildebrand, eu sou gerente sênior de aplicações de CRM para a Oracle Brasil. Queria falar um pouquinho para vocês sobre social. No passado, quando a gente tinha necessidade de falar com grandes audiências, muitas vezes a gente procurava por canais convencionais como jornais ou como revistas, ou até mesmo nesse exemplo, numa grande praça em Nova York, a gente enche a praça com uma série de anúncios e tal. Isso mudou. Não é assim mais que a gente fala com as massas. As massas hoje elas estão concentradas em outros dispositivos, em outros canais. Elas têm o celular na mão e a maneira mais rápida, mais efetiva de uma área de marketing, de conseguir falar com essa pessoa, talvez agora seja pelo device, pelo celular e através de redes sociais. Com as redes sociais a gente vai ter todo o contexto da pessoa, a gente sabe quem é essa pessoa e a gente consegue enviar uma mensagem muito mais efetiva do que uma mensagem totalmente dispersa numa praça no centro de Nova York. Essas pessoas hoje em dia, elas estão usando já as redes sociais como fonte para descobrir novas marcas, novos produtos, novos serviços. Tudo isso está na palma da mão delas e elas podem fazer a qualquer momento, em qualquer lugar onde elas estiverem conectadas. E pesquisar sobre produtos e sobre marcas é super relevante para elas. Uma grande parcela, quase 70%, vai procurar em mídias sociais antes de tomar uma decisão de compra ou não de um determinado produto. Eu acho que isso acontece com todos nós hoje. Se a gente recebe uma recomendação sobre um produto, uma empresa que a gente nunca viu na vida, a gente sempre dá uma olhada hoje em dia, ou numa rede social, ou num site, enfim, para pegar mais informação. E olha como isso é importante. Se a gente olhar, mais de 80% das pessoas toma uma decisão negativa de compra exatamente por uma informação que eles pegaram e que talvez não seja tão positiva numa rede social. Então será que as empresas hoje em dia, elas têm a consciência do potencial que elas podem estar perdendo de receita ou de clientes, simplesmente porque existe alguma coisa, uma informação, uma avaliação negativa de alguém ou de um outro cliente? Será que elas estão se preocupando com isso? 58% dos clientes, eles se dizem mais propensos a colocar uma queixa hoje ou contar como foi a experiência numa rede social do que há 5 anos atrás. Então, a facilidade hoje de reclamar, de contar como foi, o poder viral que isso tem de se espalhar, isso tudo colabora para que as empresas cada vez mais tenham que estar atentas a tudo que está acontecendo em redes sociais. Mas será que realmente elas estão conscientes disso? Será que a rede social, ela atrapalha mais ou ela ajuda mais as empresas? E o que é importante é que, sim, as redes sociais, elas são um grande fomentador, não só é um grande canal, não só de reclamação, mas também é um canal que as empresas têm que monitorar para a aquisição de novos clientes. 77% das empresas dizem que já receberam ou já fizeram vendas que se originaram através de rede social. Enquanto que, para as empresas, 43% já fizeram vendas B2B entre empresas que vieram de rede social. Então, sim, tem um mercado, tem um potencial nas redes sociais de geração de negócio para as empresas. E o que é interessante a gente olhar é como é que essas forças estão conectadas dentro da empresa. Então, se tradicionalmente eu tenho uma área de marketing que é responsável por geração de awareness, para que as pessoas ou os seus clientes tenham conhecimento da marca, tem uma outra área da empresa, que é a área de vendas, que a sua função básica, o que é? Aumentar as vendas. E existe uma área de atendimento cuja função principal é aumentar a satisfação do cliente. O que é interessante a gente analisar é essa sobreposição entre essas áreas. Como que essas áreas se sobrepõem e qual a sinergia que eu tenho entre essas áreas?
Então, se uma área de marketing, por exemplo, ela tem o papel de aumentar o awareness da marca e vendas, o papel de aumentar as vendas, a sinergia que existe entre elas é exatamente a aquisição, quer dizer, o marketing gerando a venda e passando isso para a área de vendas. Do mesmo jeito, se a gente olhar como que a área de marketing, qual é a sobreposição dela com o atendimento, ela aumentando o awareness, a área de atendimento se sobrepõe com ela exatamente para gerar a lealdade do cliente àquela marca. E quando a gente entende o que acontece entre vendas e atendimento, a sobreposição delas é exatamente a retenção dos clientes. Então aqui a gente já consegue ver que não são áreas trabalhando isoladas. Essas áreas elas têm sobreposição e papéis fundamentais dentro do ciclo de relacionamento da sua empresa com o cliente. Quais são os grandes desafios das empresas quando a gente fala em rede social? O primeiro é muito ruído, ou seja, tem muita informação, muito post, muita coisa publicada em redes sociais, e essas coisas, às vezes, é difícil filtrar o que é relevante e o que é não relevante, o que vale a pena interagir e o que é melhor descartar. Da mesma maneira, hoje as empresas, todas elas, têm muitos canais muitos pontos de contato com o seu cliente. O desafio qual é? Será que a mesma mensagem que eu estou publicando no meu site é o que eu estou escrevendo numa rede social? Se o que está, por exemplo, num catálogo impresso, entregue, ou se o que está uma propaganda que foi feita no jornal, será que eu estou falando na rede social a mesma coisa que está impresso, que está em outro canal? Um outro desafio é que os problemas dos nossos clientes, eles passam a ser públicos. Se antes eu poderia ter uma má experiência com uma empresa e comentar com a minha esposa ou com os meus amigos, hoje o problema ele sai desse ciclo tão restrito de relacionamento e atinge uma escala global, viral. Tenho certeza que todos nós conhecemos grandes exemplos de empresas que tiveram problemas expostos numa escala global. Por outro lado, eu preciso olhar tudo isso que é publicado nas redes sociais e eventualmente isolar e trazer para dentro de casa quais são aquelas situações que podem virar exatamente um lead para a minha empresa, que é uma possibilidade real de venda, né? Então esses são os grandes desafios que a gente tem hoje visto nas empresas. A plataforma Oracle para abordar o tema de redes sociais é uma plataforma que a gente considera como uma solução corporativa, né? Ela não é uma solução pontual. Hoje, qualquer empresa, por menor que seja, ela tem condição de monitorar uma rede social, interagir com seus clientes, mas a gente entende que quando isso atinge uma escala, quando isso ganha volume, quando as empresas têm a necessidade de uma solução mais corporativa que abranja todo o relacionamento com os seus clientes em redes sociais. A primeira coisa que ela entrega é uma melhor visão de tudo que está acontecendo dentro da rede social. Então eu vou conseguir isolar aquelas coisas que são relevantes para eu atacar dentro do meu relacionamento com o cliente. Da mesma maneira, eu tenho capacidade de entregar um melhor conteúdo para o meu cliente, consistente em todos os canais, uma mensagem correta, no tempo correto aos meus clientes. Uma outra coisa que a plataforma entrega é um serviço rápido. Eu consigo perceber muito rapidamente quando que determinada coisa foi mencionada numa rede social, rapidamente interagir com isso, escalar, ter tempos de resposta para essas coisas. E por fim, isso permite às empresas um crescimento rápido. Eu consigo gerar novas oportunidades de negócio, eu consigo tornar aqueles posts em redes sociais em coisas que eu consigo agir muito rapidamente para virar um lead, para efetivar uma venda e repassar isso para a minha área de vendas, seja uma empresa B2C ou B2B.
Quando a gente fala de ter uma melhor visão do que está acontecendo em redes sociais, a gente está falando basicamente de 5 coisas. Então, primeiro, que os sinais eles são todos relevantes. A gente tem tecnologia hoje para isolar todos os ruídos que tem uma mensagem em rede social, identificar se o cliente está falando bem ou mal de uma empresa, se ele tem intenção de compra ou de reclamação, ou é um comentário ou é um elogio sobre aquela empresa ou sobre aquele produto. Então eu consigo gerar sinais relevantes, aqueles que devem ser considerados, devem ser tratados. Da mesma maneira, a plataforma ela entrega um conjunto de analíticos, de relatórios relevantes sobre tudo que está acontecendo nas redes sociais, tá? Com valores históricos e tudo isso. Permite criação de conteúdo personalizado, contextualizado a cada cliente, em cada momento, na hora certa para o nosso cliente. E, por fim, e eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes para uma área de marketing, é poder medir o real resultado de uma campanha em redes sociais. Hoje a gente entende, a gente tem ouvido muito isso dos nossos clientes, que as campanhas em rede social, é difícil medir o resultado, quanto será que foi impactado, será que eu tive interações, essas interações foram reais, foram geradas por uma campanha ou não. Então a gente consegue hoje medir o ROI efetivo de uma campanha em rede social. Quando a gente fala de melhor conteúdo, o que a gente está querendo dizer? Então, basicamente, conteúdo consistente, né? Então, falar em distintos canais a mesma linguagem. Imagina, por exemplo, uma oferta que é publicada no meu site, eu preciso, na rede social, estar falando a mesma oferta. Publicar a mesma peça, a mesma linguagem visual que eu publiquei no meu site, eu publicar na minha rede social. Ou, por exemplo, que foi disparada uma promoção por e-mail e o cliente vai numa rede social e quer saber sobre aquela promoção que ele recebeu no e-mail. Então eu tenho que ser capaz de falar a mesma mensagem que eu mencionei no e-mail dentro de uma rede social. Capturar interações com o conteúdo. Eu quero entender se aquele conteúdo que eu publiquei na rede social, se ele teve interações de clientes ou não. Quantos dos meus clientes viram aquela peça, interagiram com aquela peça, republicaram aquela peça? Então tudo isso vai gerando informação para poder, no final, como eu comentei com vocês, medir o ROI da campanha, né? Conteúdo personalizado, eu quero entregar um conteúdo que seja exclusivo para uma pessoa, dentro de um contexto de uma campanha de marketing, mas eu quero personalizar o conteúdo para aquele meu cliente. E por fim, se eu quiser, quer dizer, como eu tenho toda essa informação, eu vou saber qual é o momento de eu investir em conteúdo pago, porque eu sei que é o momento correto, é um cliente prospect que tem uma alta propensão de compra e aquele cliente merece um conteúdo personalizado e merece um conteúdo pago totalmente direcionado para ele. Mas isso eu só vou conseguir se eu tiver a visão de tudo que está acontecendo na rede social, de todas as interações que são relevantes para esse cliente. Quando a gente fala de serviço rápido, a gente tem algumas coisas que a plataforma entrega para a gente. Então, primeiro, ele consegue isolar os posts realmente prioritários, no nível onde a gente consegue enviar um alerta para algum agente para falar assim, olha, apareceu um post super relevante e você tem que responder isso rapidamente para o cliente. Então isso é entender e automatizar de alguma maneira ou priorizar respostas aos nossos clientes. Respostas em tempo, já comentei com vocês, então, mais do que responder rapidamente, eu ter SLAs de resposta em rede social aos nossos clientes. É muito curioso isso, a gente vê algumas empresas que fazem uma operação em rede social e deixam muito claro, na página delas da rede social, que o atendimento em rede social funciona no horário comercial, das 9 às 18 nos dias de semana. Então, será que os nossos clientes, que são pessoas que estão conectadas o tempo inteiro, com um celular na mão,
será que elas entendem essa política? Ou elas estão confortáveis, elas gostam de uma política de atendimento só em horário comercial? Ou será que elas querem ser atendidas 24 horas, porque afinal de contas elas estão conectadas 24 horas? Né? Então eu preciso ter SLAs de resposta, eu preciso saber quais são as respostas que já foram respondidas, as que faltam ser respondidas, as que excederam o nosso SLA de tempo de resposta. Eu preciso escalar isso. E aí cai no terceiro ponto, que é a questão do roteamento ao CRM. Então, social, ele não existe sozinho. Ele é parte de uma estratégia de atendimento ao cliente, ele tem que ser direcionado ao atendimento, ao CRM. Tem que funcionar como mais um canal de relacionamento do meu cliente com a marca. Então sim, tem que cair dentro de um tratamento muito mais voltado a atendimento. É importante também visualizar todas as interações, saber se o cliente é cliente reincidente ou não, se ele é um cliente frequente, ele está sempre comentando sobre a marca, sobre o produto, se é um cliente que historicamente ele tem problemas ou ele está satisfeito com a marca. Então tudo isso para entregar um serviço talvez mais rápido a um cliente com problema, né? E por fim, quer dizer, hoje a gente já consegue entregar para os nossos agentes, em casos prioritários, em casos relevantes para a marca, por exemplo, a capacidade de responder a um cliente através de um aplicativo móvel. Então, às vezes acontece algum problema, por exemplo, no fim de semana e tal. Será que é saudável para a empresa manter aquele problema em aberto, sem resposta durante o fim de semana? Que tal se um agente tivesse a capacidade durante o fim de semana de receber um alerta no seu celular e poder responder pelo celular aquele post que foi criado na rede social? Né? Imagina como que o impacto para a marca o desastre para a marca é muito menor. E quando você fala de crescimento rápido, o que a gente está querendo dizer, e o que a solução corporativa da Oracle para redes sociais entrega, primeiro, voz do consumidor. Você consegue entender o que o cliente está fazendo e talvez com isso direcionar esforços para a criação de novos produtos, criação de novos serviços, novas funcionalidades. Então, capturar essa informação como um asset muito importante para a sua empresa, para a longevidade dela. Geração de novos leads. Então, conseguir com isso isolar os leads e tornar esses leads como oportunidades de venda e poder trabalhar isso. Isso permite que a empresa cresça mais rápido. Social como fonte de geração de receita para a sua empresa. Isso é muito interessante. Rastreamento de conteúdo multicanal. Então eu consigo entender, entre todos aqueles canais que a gente viu, quais são os canais mais efetivos para cada cliente. Pode ser que um cliente ele responda melhor ou ele interaja melhor com a sua empresa através de e-mail ou por chat, mas tem aquele cliente que prefere ser contactado através de rede social. Então, se eu entendo qual é o melhor conteúdo, qual é o melhor canal de relacionamento para cada cliente, as minhas mensagens são muito mais efetivas. E por fim, se eu consigo coletar toda essa informação, se eu tenho isso na minha mão, eu começo a identificar quais são clientes semelhantes àquele, que podem estar tendo o mesmo tipo de problema, mas que por algum motivo não entraram em contato comigo, ou são potenciais de receita. Então isso, de novo, permite que a empresa cresça mais rápido. Eu identifico clientes que têm aquela mesma necessidade que eu acabei de responder, e com isso eu gero mais leads para a minha área de vendas. A ferramenta da Oracle de redes sociais, ela hoje consegue abarcar uma série as principais redes sociais, e já um planejamento de 2015 e 2016 de expansão dessas grandes redes sociais. Mas o mais interessante é que a gente já consegue ouvir mais de 40 milhões de feeds de notícias ou de feeds de redes sociais. Inclusive, já está tropicalizado e a gente já consegue hoje interagir com o Reclame Aqui. Então isso permite às empresas, de novo, ela não precisa ir até o Reclame Aqui para olhar o que estão falando dela, se tem uma coisa positiva, negativa e tal. A ferramenta ela consegue trazer isso para tudo dentro de uma plataforma só e centralizar
o gerenciamento de todas as redes sociais dentro de uma única plataforma. Trouxe para vocês o exemplo da GM, que é cliente da Oracle, da plataforma de redes sociais. GM nos Estados Unidos tem uma série de marcas que ela administra, então, por exemplo, Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, e ela escolheu a plataforma de redes sociais da Oracle e tem tido um grande sucesso. Então imagine uma operação, por exemplo, onde você tem dentro de uma empresa mais de 500 pessoas interagindo com clientes por N razões, por N motivos em redes sociais. Outra coisa, eles conseguem com a plataforma interagir com mais de 5.000 clientes em rede social por mês, né? E isso já gerou para eles, num período de 6 ou 7 meses no ano passado, mais de 15.000 leads reais de venda de automóvel. Então, outra vez, é uma plataforma que a gente fala que é corporativa, porque ela abrange não só marketing, não só atendimento, ela abrange todas as áreas da empresa, seja qual for a finalidade de interagir em rede social. E a última mensagem que eu queria deixar para vocês é que social não é uma coisa isolada dentro da empresa. Social faz parte do que a gente chama de plataforma de Customer Experience da Oracle. Ela está inserida dentro de um conteúdo e ela fala com outras aplicações dentro do nosso portfólio de Customer Experience, como commerce, como atendimento, como vendas, por exemplo. E tudo isso dentro de uma estrutura de nuvem, que tem todas as vantagens de permitir escalabilidade, robustez para as empresas. Então, minha mensagem final para vocês seria, analisem social não só como uma parte, mas insiram social dentro de uma estratégia mais ampla de Customer Experience. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Queria deixar vocês agora com um pequeno vídeo demonstração do produto da gente de redes sociais. How can you put social to work for your business? With over 500 million tweets per day and 700 million daily active Facebook users, listening and responding to social reactions isn't like drinking from a fire hose. It's like drinking from a bunch of them, unless you have Oracle's Integrated Social Relationship Management. Oracle's integrated social relationship management platform combines market-leading cloud services to turn the deluge of social interactions into a steady stream of sales prospects and strengthen customer relationships for your business. Let's see how integrated social relationship management turns chaos into cash. Here I'm a marketer for Solo Bank. I've been using Oracle SRM to delight Solo Bank customers, and now I'm actually going to take business from competitors. Integrated SRM goes beyond what customers are saying to you and lets you act on what they are saying to each other. Out of the deluge of data, Oracle SRM categorizes relevant posts into buckets to trigger very different actions. Today, I'm interested in interactions that indicate a happy customer, an unhappy customer, a customer who is happy with a competitor, so I can learn from them, or my current target, a customer who is unhappy with a competitor. To these customers, I create a topic, a listening post that gathers these specific social conversations. I add search terms from my competitors' brands and preview the themes SRM identifies from real social data. It's easy for me to refine themes to make Oracle SRM listen for more of what I want or less of what I don't. Oracle's integrated SRM platform is listening to the masses of social interactions every day as they happen. But let's zoom in on how one tweet leads to action. This customer hates the fees VedaBank charges him, and he's letting his followers know it. We're Solo Bank, and we're listening too. And by using Oracle's SRM, we tweet back to say that he deserves better. With one click, our target prospect goes into a custom landing page. When he asks to learn more, the warm lead automatically enters an Eloqua-powered marketing campaign and is assigned using geolocation data from Twitter to a local sales rep. Since the Solo Bank rep is mobile, he accesses the new lead found in Oracle Sales Cloud from his iPad and closes the sale.
In a perfect world, the story would end there. But let's see how Oracle's integrated social relationship management platform helps when the world isn't so perfect. A few weeks later, my new customer tweets about a service interruption on our bill pay website. Good thing we're actually listening to our customers. Oracle SRM picks up the post. I create a service request and a service agent quickly follows up. If the situation was more severe, the rep could provide a make-good. But in this case, the tweeted apology is enough and the customer is pretty impressed that we care enough about his experience to respond, even though he didn't contact us. Oracle's integrated social relationship management distilled the deluge of social interactions into actions that help my company. So don't let your business miss out on what your customers are saying just because they aren't saying it to you. With an integrated social platform that spans marketing, sales, service, and commerce, only Oracle can connect every engagement your customer has with your brand and your competitors. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria deixar vocês agora com o Bernardo, ele vai falar um pouquinho da Oracle e qual é a nossa visão sobre o marketing moderno. Obrigado.